minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último 5 minutos de fama da temporada. Pois é, gente, infelizmente a temporada tá acabando, mas é claro que a gente não poderia deixar de fazer esse encontro aqui para que a gente possa comentar o que deu certo e o que deu errado nessa edição do Big Brother Brasil, nessa 23ª edição do BBB. E o programa de hoje, olha, tem muita coisa bacana. A gente vai falar sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos. Vamos saber mais ou menos o que está acontecendo com os ex-participantes aqui fora, no mundo real. Tem muita coisa legal. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Bom, para a gente poder começar esse assunto, né, para a gente poder começar a falar sobre o que deu certo e o que deu errado, é importante a gente destacar que essa edição do BBB, ela foi uma edição que deu muito mais polêmica aqui fora, no mundo real, do que lá dentro no confinamento. Ainda que alguns assuntos polêmicos fossem levantados, né, algumas pautas fossem discutidas, como questão de intolerância religiosa, de racismo, de feminismo, enfim, teve muita coisa envolvida nesse programa. O assunto mesmo, as polêmicas mesmo, ficaram aqui fora, porque o pessoal da internet virou assim, o grande público, né, das redes sociais, virou assim um grande juiz, né, um grande juizado, onde todo mundo dava mesmo a sua opinião. Muitas decisões provavelmente dentro do programa foram tomadas por conta do que estava acontecendo aqui fora, né, por conta do reflexo que é o público aqui fora, do poder que as redes sociais têm. Então, como eu falo aqui, a gente precisa apenas entender que qualquer tipo de reality é uma forma de entretenimento, né? E é óbvio que quando a gente comenta que eu não gosto de um participante, eu gosto de outro, não é uma coisa pessoal. Isso é uma visão dentro do jogo, é relacionado à jogabilidade, em relação à estratégia. Não tem nada a ver com o que a gente acha do caráter da pessoa. Já aconteceu nesses anos todos aí que eu cubro o BBB, de eu não gostar de um participante dentro do jogo e aqui fora o participante ser uma pessoa completamente diferente. E também vice-versa, de eu gostar de um participante no jogo e aqui fora no mundo real, quando eu ia entrevistar ou quando eu ia fazer algum tipo de matéria, eu perceber que o ex-participante, enfim, não combinava muito comigo. Então, tudo isso faz parte do entretenimento, né? Bom, ainda falando aqui sobre essa questão dos participantes, a gente viu aí que a gente teve esse ano novamente Camarote Pipoca. O Boninho já meio que jogou no ar que no ano que vem, na próxima edição, vai ter uma nova categoria. A gente ainda não tem ainda ideia do que possa acontecer. Na internet algumas pessoas já falaram que podem ser ex-participantes, enfim, tá tudo ainda muito no ar, mas ainda tem muita estrada até o BBB 24. Nessa edição, o Camarote, o Pipoca, ficou uma coisa meio confusa, né? Porque tinha muito camarote que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, né? E tinha também muita pipoca que ficou até mais famoso do que o próprio camarote. Então ficou uma coisa assim bastante dividida. Eu acho que essa fórmula de camarote e pipoca, ela precisa ser revista, porque a gente sempre fica naquela expectativa, né, de que vai entrar um super artista, um super ator, uma super atriz, um grande apresentador, e quando a gente vê, são pessoas quase que desconhecidas para o grande público em geral. Essa ideia de colocar gente da internet, né? Até porque isso gera cliques, gera likes, gera compartilhamentos, engajamento, que é essa palavra que todo mundo gosta de falar. Então, colocar gente da internet às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, né? A gente teve aí o exemplo do Fred, né? Que tinha uma força muito grande na internet por ser apresentador, por ser youtuber, e de repente lá dentro do jogo ele foi praticamente nada, jogou muito ruim. Então, assim, a gente cria expectativas a respeito de Camarote e Pipoca. Então, o que a gente espera é que venha sempre, né, alguém muito famoso, alguém muito interessante, mas aos poucos a gente também vai se adaptando, a gente vai se acostumando com a presença dos participantes. Mas eu acho que nesse ano essa coisa pesou muito. Por exemplo, Fred Nicásio, apresentador, né, com passagens pela TV. Eu nunca nem tinha visto o Fred Nicásio na vida, nem sabia quem era. Obviamente que ele entrou com uma popularidade talvez
para um grupo limitado, não sei, e saiu com uma popularidade ainda maior por conta da trajetória dele no programa, mas eu acho que isso tudo ainda é um fator muito arriscado. Bom, a baixa audiência nessa edição também foi um fator muito comentado pelas redes sociais. A gente viu que não só também as redes sociais, mas os sites, o pessoal que cobre Big Brother comentou muito sobre a baixa audiência. E essa baixa audiência é reflexo também um pouco disso, né? Da escolha do elenco. A gente viu esse reflexo também nas votações da baixa audiência. A gente teve aí votações com 20 milhões. A própria final mesmo, que teve um número baixíssimo de votos. Então, assim, a gente precisa entender um pouco do mecanismo. O que começa bem, termina bem. Esse BBB, ele começou interessante, mas ele foi ficando desinteressante no decorrer do confinamento, né? E isso se deu também um pouco por conta da edição, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho também. Eu acho que o programa não estava gostoso de se assistir. E outro fator também que eu acho que implicou nessa edição foi o Tadeu. A gente tem uma figura do apresentador, eu acho ele um excelente apresentador lá no Fantástico. Ainda no Big Brother, eu não consegui ver o Tadeu completamente adaptado às questões do jogo, porque assim, o Big Brother é um programa, é um reality que não basta apenas apresentar como quem apresenta um telejornal ou como quem apresenta uma revista eletrônica. É preciso que haja emoção, é preciso que haja entrosamento, vários fatores. Eu acho que o Tadeu, ele perde um pouco disso, porque enquanto a gente tinha, por exemplo, e aí fazendo um comparativo, o Thiago Leifert trazendo toda aquela coisa mais rígida, né, aquela postura mais firme com os participantes, aí a gente tem o Tadeu todo fofinho. O Tadeu dançou até ragatanga na televisão, então eu acho que isso quebra um pouco, sim, a distância entre o apresentador e os confinados, mas ao mesmo tempo aproxima demais o apresentador dos confinados. Então eu acho que o apresentador, ele precisa ter um outro tipo de postura, porque ele não é apenas o mediador do reality. O apresentador do reality, ele é aquele cara que tá dando as cartas ali, né? Ele é como se fosse o responsável por aquilo, ele é a gente ali dentro. Então acho que faltou um pouco disso, né? Faltou um pouco mais de uma atitude mais enérgica do Tadeu em algumas vezes. Ele até tentou dar uma bronquinha aqui, outra ali, mas eu acho que a coisa é o jeito dele, óbvio. A gente também faz essa comparação até pra gente poder refletir um pouco a respeito do formato, do jeito de cada um. Eu acho que o Tadeu, ele conseguiu sim garantir o espaço dele no BBB. Eu também li essa semana algumas notas dizendo que talvez ele saia do BBB, enfim, até umas maluquices aí dizendo que talvez a Patrícia Poeta, olha só, venha apresentar o Big Brother. Tomara que não, porque não é o perfil dela. Acho que vai ser ainda pior do que o Tadeu, mas eu acho que dentro de um formato como o Big Brother Brasil, o apresentador, ele precisa ser mais, se impor mais, ele precisa ser mais rígido, ele precisa sim ser mais firme, porque afinal de contas não é uma brincadeira, não é apenas um reality, é um reality que deu esse ano aí o prêmio de quase 3 milhões de reais, né? Foi 2.880.000. Então acho que o apresentador, ele precisa ser mais rígido. Uma outra coisa também que me incomodou muito nessa edição foram as regras malucas que foram surgindo no meio do jogo, né? Eu até cheguei a comentar nas redes sociais que a coisa estava parecendo até meio a Fazenda, né? Porque assim, a gente via regras surgindo do dia para noite, aí o próprio diretor se confundia e voltava atrás, voto reverso, indica um, chama outro e puxa outro e bate-volta. Uma confusão. Teve um momento que eu até me perdi ali. O pessoal na casa também ficou meio perdido. Eu acho que como participante eu não ia entender patavinas de nada, porque muitas vezes a gente não conseguia compreender tantas regras. Eu acho que o reality, como o Big Brother, quanto mais claro, melhor. Não por conta da gente questionar resultados, nada disso, mas para que a gente possa entender as dinâmicas e que até mesmo o pessoal na casa possa entender essas dinâmicas e consiga jogar, consiga avançar de forma até mais coesa, né? Que eles consigam montar suas estratégias dentro daquilo que a dinâmica oferece. Então, eu acho que esse monte de regra, né? Como eu falei aqui, parecendo a Fazenda, eu acho que isso tudo me assustou um pouco. Tomara que na próxima edição não surjam essas regras malucas, misteriosas do dia para noite e que seja assim, o programa siga um perfil, siga uma linha determinada, uma linha reta e que a gente possa entender um pouco sobre o que vai acontecer, não que a gente fique quebrando a cabeça como foi nessa edição, principalmente nessa reta final, né? Tinha coisas assim que apareciam que, nossa, eu precisava fazer até organograma, montar esqueminhas para poder entender. Bom, a gente vai ver agora que eu separei aqui
já que a gente está falando de coisas que deram errado, né? Vamos ver aí algumas coisas, alguns tópicos, alguns pontos, algumas situações que eu destaquei que não deram certo de jeito nenhum nessa edição do Big Brother Brasil. Olha só. O quarto branco sempre gerou muita expectativa no público, mas a dinâmica desta edição deixou muito a desejar. Tudo porque o quarto branco nada mais foi do que uma prova de resistência onde a Domitila e o Fred tiveram que ficar segurando um disco pela janela do carro até que um dos dois desistisse. Não teve emoção, não teve empolgação e apesar do Fred ter ganhado, quem segurou todo o período foi a Domitila, com suas conversas desconexas, mas cheias de pretensões. A repescagem foi outra tentativa de movimentar o jogo, mas que não teve uma boa aceitação do grande público. Todos os eliminados ficaram num quarto improvisado e apenas 2 voltaram, o Fred Nicásio e a Larissa. Mesmo tendo voltado com a votação popular, a dupla levou 0 entretenimento para os confinados. Pelo contrário, o jogo seguiu normalmente como se nada tivesse acontecido. Não foi uma boa jogada da direção esse papo de repescagem. Trocar uma participante nossa com uma participante da Casa dos Famosos mexicana também não deu muito certo. Enquanto a Dânia Mendes se esforçava para fazer parte do reality brasileiro, a brasileira Key Alves não causou nenhum impacto na Casa dos Hermanos. Se não fosse pela polêmica entre a Dânia, o cara de sapato e o Guimê na festa do líder, quando houve a acusação de importunação sexual, não teríamos assunto. E por lá, no exterior, Key não rendeu nada que não fosse esperado dela. Aliás, um fiasco. O apresentador Tadeu Schmidt estava mais soltinho no palco e também nas entradas ao vivo na casa. Mas isso não fez com que seu carisma aumentasse, pelo contrário. O telespectador buscava a todo instante um mediador que fosse mais pulso firme, mais debatedor, mais participativo. E nas redes sociais, muitos usuários comentaram sobre essa falta de empatia do Tadeu com as regras do jogo e também o espírito do reality. Essa temporada ficou muito fria e menos interessante de assistir. Vale lembrar que as edições dos VTs exibidos também não foram das melhores, eram repetidas e sem muita criatividade. A falta de criatividade nas provas foi outro fator negativo. Muitas provas de resistência ou não tinham formatos já conhecidos pelos telespectadores. A prova bate-volta, por exemplo, ganhou um formato fixo de 3 etapas, onde na última etapa o participante precisava achar um card premiado. O destaque das provas de resistência foi a primeira prova do reality, que valia uma imunidade e que foi vencida pela dupla Fred e Ricardo. Depois dela, todas as outras foram bem fracas. Pois é, esses formatos repetitivos das provas davam pra gente, às vezes, a sensação de que a gente estava assistindo a mesma prova várias vezes. Então, acho que faltou um pouco de criatividade. E aí, quando eu falo criatividade, eu não falo dos cenários, da produção, porque realmente, nesse ponto, a TV Globo é impecável, né? A gente via nas provas aí os mínimos detalhes, né? O cuidado, o carinho com as marcas, mas as dinâmicas, os esquemas das provas foram muito repetitivos. Essa coisa de ficar girando, olha, eu que tenho labirintite sofria, né? Nessa última prova, então, nessa prova final, as meninas rodando ali no carro, nossa, foi muito complicado para poder assistir. Eu acompanhava, lógico, no pay-per-view e outras provas também, a prova da maquininha que tinha que rodar, o carrinho que tinha do frango também que tinha que rodar. Foi muito gira-gira. Eu sei que a dinâmica é legal, o equipamento é legal, a mecânica é legal. A gente tem que pensar no telespectador também, porque o público de casa muitas vezes vê só o editado, né? Mas para quem acompanha esse gira-gira ali no pay-per-view em tempo real, realmente eu acho que essa coisa de girar ficou muito chata, muito repetitiva. Outra coisa que eu achei um pouco chata, assim, numa escala de 0 a 10, 9, foram aqueles cartoons, né? Que tinham ali aquelas inserções de cartoons que funcionam muito bem na internet, que é legal da gente assistir nas redes sociais, é bacana, é engraçadinho, mas com os personagens, imagina, com 22 personagens, às vezes eu não sabia nem quem é que estava falando, porque os bonequinhos eram muito parecidos. A ideia é legal, mas eu acho que falta, não sei, falta algum tipo de identificação visual, alguma coisa que não confunda tanto o público. O texto é bacana, casa direitinho com os cartoons, né, com a ideia do cartoon, da criadora, mas eu fiquei muito confuso. Tinha vezes que eu assistia ali, não sabia que quem estava falando era a Bruna, ela era a Larissa ou era a Domitila. Enfim, era uma confusão danada. Claro, cada bonequinho tem a sua característica, tem o seu perfil, mas você colocar os 22 bonequinhos juntos para conversar, ou seja lá, os 22, acho que mais de 3 já me confundia bastante. Então, eu acho que esses cartoons aí, não sei, de repente precisava rever alguma coisa, mas que saudade que eu ainda fico do Maurício Ricardo. Pra quem não lembra, né, aquelas charges super engraçadas que tinha do Maurício Ricardo na época do Pedro Bial, assim, que
fazia a gente rir muito, porque eram muito criativas, tinha musiquinha, tinha uma historinha, era muito gostoso. Que pena que a gente não tem mais Maurício Ricardo nos inserts, nas inserções do Big Brother Brasil. Bom, gente, antes de falar aqui sobre o próximo assunto, a gente só vai comentar aqui sobre o caso do Cara de Sapato e o Guimê. Eles foram 2 participantes do Big Brother Brasil, né, que tinham tudo também para chegar até a final. O Guimê tinha um potencial muito grande de jogabilidade, o Cara de Sapato tinha um potencial muito grande de carisma aqui fora, e os 2 foram desclassificados por conta de uma acusação de importunação sexual que aconteceu lá dentro da casa, né, envolvendo aí a participante mexicana da Casa dos Famosos, a Dania Mendes. Então, para a gente poder atualizar esse assunto, para a gente poder atualizar em que pé que ficou essa história, né, mesmo eles tendo sido desclassificados. Aliás, o Guimê e o Cara de Sapato apareceram quase nada, quase zero nessas últimas semanas. Na grande final também eles foram completamente ignorados. O Bruno Gaga também, porque pediu para sair, até aí ok. Mas os outros 2 foram desclassificados. Então eles tinham até uma história dentro do programa, e essa história foi muito interrompida por conta desse episódio. Foram 2 episódios, na verdade, né? Só lembrando, o MC Guimê, na festa, ele avançou o sinal, passou a mão na Dania e todo mundo viu isso. A gente viu as imagens do MC Guimê na festa do líder, né, onde ele era o líder. Ele tinha bebido um pouco demais, o que também não justifica. Acabou alisando a Dania. A Dania levou isso numa boa. Depois ela falou no confessionário que não tinha se sentido agredida, não tinha encarado aquilo como uma coisa de importunação sexual. E depois desse episódio do MC Guimê com a Dania na festa lá dentro, depois da festa, teve ainda um outro episódio envolvendo o Cara de Sapato, quando ele roubou um beijo da Dania, né? O que também não justifica bebida, nada disso. Os 2 estavam meio que realmente querendo, estavam se aproximando, né? Tava rolando alguma químicazinha entre eles, mas de repente ele avançou o sinal, e isso aqui fora foi julgado de uma forma muito forte, né? Muito pesada, e aí envolvendo vários tipos de outros exemplos de situações que acontecem pelo país afora. Então a direção resolveu desclassificar os 2. Nesse momento, nessa semana, a Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito e indiciou tanto o MC Guimê quanto o Antônio Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual. O Guimê, como eu falei, passou a mão na Dania, só pra gente relembrar, e o Cara de Sapato roubou o beijo da Dania. Ela, como eu falei também, afirmou no confessionário que não tinha se sentido agredida, né, que para ela estava tudo bem, que tinha passado de uma brincadeira, mas a coisa já tomou esferas maiores. Os advogados do Cara de Sapato, eles disseram, né, eles estão brigando, né, a defesa do Cara de Sapato está dizendo aí que a justiça precisa levar em conta essas declarações da Dania, né? Que, como ela disse que não aconteceu nada, a justiça precisa também ouvir o outro lado, precisa também entender o que está acontecendo, o que parece que até o momento não está rolando, não aconteceu ainda. Os advogados do MC Guimê não se manifestaram, não falaram nada, não emitiram até o momento nenhuma nota oficial, e o caso ele agora foi encaminhado para o Ministério Público, que pode indiciar os 2 sim. Aí a coisa também vai complicar ainda mais, depende muito da decisão do Ministério Público, e esse caso continua sob total sigilo. Infelizmente, né, gente? Como eu falei, tanto o Cara de Sapato quanto o MC Guimê, eles tinham tudo para estar nessa grande final, mas infelizmente não rolou. Vamos falar agora de coisa boa, né? Mudar um pouquinho o rumo dessa prosa. Vamos comentar sobre o que deu certo. Teve sim, a gente viu aí o que deu errado, mas teve sim muita coisa legal que deu certo nesse BBB 23. A ideia de colocar um participante pipoca e um camarote acorrentados funcionou bastante, e logo nos primeiros instantes já definiu muitas estratégias dentro do jogo. Laços que se fortaleceram, como a Bruna e a Larissa, que chegaram juntas até a final, e outros que se desmancharam, como o Fred e o Ricardo, que eram melhores amigos, mas que nas últimas semanas brigaram feio e se distanciaram de vez. O jogo da discórdia nunca mais será o mesmo sem o tiro, porrada e bomba. A dinâmica do ataque, para nossa alegria de início da semana, foi um dos grandes acertos dessa edição. Não houve um só encontro que não tivesse rendido, além de memes engraçadíssimos, muita discussão no confinamento. Eu não sei você, mas o meu castigo favorito era o tiro de fumaça.
A dinâmica do Poder Coringa foi uma novidade nessa edição. Qualquer participante tinha o poder de arrematar uma espécie de jogada trunfo, que poderia definir muita coisa na formação dos paredões. Graças ao Poder Coringa que os nossos domingos foram mais apimentados e os grupos puderam se dividir melhor em suas jogadas. A forma como a empresa patrocinadora resolveu divulgar semanalmente a atualização do prêmio também foi um ponto extra dessa temporada. Muitos chegaram a comparar a contagem das moedas cenográficas com algo bem parecido que acontecia na série Squid Game, onde o valor aumentava toda vez que um participante morria. No BBB era mais ou menos isso. Aliás, na grande final, para quem não reparou, tinha até um porquinho abarrotado de moedas que lembrava muito a série. De um modo geral, as festas dessa edição foram muito bem elaboradas e a produção sempre impecável. Até mesmo as festas do líder, que antes eram praticamente uma social entre amigos, agora ganharam um tom diferenciado. Os shows também não foram dos piores e os convidados do primeiro escalão, como Anitta e Ivete Sangalo, agitaram nossas noites e também as nossas madrugadas. Eu não lembro se eu comentei aqui com vocês, mas existe uma direção de festa dentro do Big Brother Brasil. Existe uma equipe gigante que organiza as festas, principalmente as festas temáticas, né? E a gente viu aí que os líderes também agora têm festas temáticas. Então existe uma direção de festas que cuida com muito carinho de tudo, que assim organiza dos mínimos detalhes, o buffet, né, que é sempre temático também, combina sempre com as festas. Então assim, parabéns para esse pessoal, parabéns para essa equipe, para essa direção de festa que cuida com tanto carinho e com tanto apreço, com tanta... enfim, é muito cuidado que eles têm com tudo, né? E as festas ficam muito mais gostosas. Na minha opinião, a festa da Ivete foi a mais animada. Eu assisti até o final. Foi legal ver a Ivete entrando na casa, né? Deitando lá na cama do líder, conhecendo os cômodos. Foi muito bacana. Eu acho que o objetivo é esse, o entretenimento é esse, né? A gente, quando acompanha Big Brother, a gente também, de uma certa forma, fica confinado com eles. Então, nada melhor do que receber uma visita dessas, né? A gente gosta de receber visita em casa, por que não receber uma visita na casa do Big Brother, onde a gente também se considera um pouco morador, não é verdade? Olha, gente, o futuro desses participantes ainda é muito incerto. Eu vejo muitos deles falando assim, olha, eu tenho projetos, mas ainda não posso falar. A maioria já falou isso, né? Eu tenho projetos, mas não posso dizer. Eu tenho projetos, mas não posso contar porque eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente, assim, sabe que tudo isso é uma grande balela. Quanto mais fala que tem projeto é porque realmente não tem nada, e isso é a mais pura verdade. Então, aquele que diz assim, olha, eu tenho um monte de projetos, já recebi muitos convites, mas estou estudando, não posso falar nada, é porque o sujeito ou a sujeita não tem realmente nada programado, né? E é claro que a gente deseja o melhor para todos eles, porque afinal de contas todo mundo precisa de dinheiro, de trabalho, mas já dá pra gente traçar mais ou menos um perfil. Eu falei aqui nos 5 minutos que, por exemplo, o Ricardo Alface, ele tem um grande potencial, sim, de receber algum convite para comandar alguma coisa relacionada a BBB. Tomara que ele vá pro Globoplay, né, pro G-Show, para poder fazer essa entrevista com o eliminado, já que infelizmente a Ana Clara acho que não faz mais. Como eu também já falei aqui, eu acho que o tempo da Viviane Amorim já deu. Acho ela muito fraca para esse tipo de entrevista, para esse tipo de dinâmica. Nessa edição, essa entrevista com o eliminado deu vários furos, mas foram muitos furos. Furos de direção, furos de roteiro. Eu acho que... e até mesmo de apresentação, né? Eu acho que falta carisma, falta empatia, porque quando a gente termina o BBB, a gente vê o eliminado, a gente já corre imediatamente para saber os bafões, para saber a entrevista, para saber as primeiras palavras do eliminado, e aí é tudo aquilo muito frio, muito mecânico, enfim, precisa mudar muito, e tomara que o Ricardo Alface seja chamado, porque ele é espontâneo, né, ele é brincalhão, ele fala mesmo as coisas, ele tem um estilo assim, meio Ana Clara, então eu acho que ele vai ter provavelmente uma carreira legal aí pela frente. A Domitila, que também teve uma popularidade boa, teve até a música, né, dela lá lançada dentro da casa, das cacheadas, dos cabelos em transição, mas eu acho que ela não vai seguir nenhum tipo de carreira artística. Eu não consigo visualizar a Domitila dentro de nenhum tipo de função de carreira artística. E é óbvio que, por exemplo, nem o próprio Fred Nicásio, né, que se achava aí o bonitão, o apresentador e tudo, ele é zero empatia, é zero carisma, então eu acho que ele não
não tem assim muito futuro. Não sei, tudo pode mudar, nada que um cursinho de aperfeiçoamento não melhore, né? Mas talento mesmo é zero. E, por exemplo, outros que já tinham talento aqui fora, que já tinham suas carreiras, né, consolidadas, prontas, como a Bruna, talvez surjam oportunidades sim. Eu acho que ela foi uma jogadora diferenciada, que a gente ainda não tinha visto. Ela conseguiu quebrar muitos paradigmas, ela conseguiu quebrar muitos tabus de Big Brother Brasil, e eu não estou elogiando, só estou dizendo apenas, até porque ela não era minha favorita, mas eu estou dizendo apenas que ela quebrou sim muitos tabus dentro do BBB, então eu acho que muitas oportunidades podem sim surgir para ela. E a Aline, de repente, também, né, que é uma ótima cantora, que aí seguiu uma carreira musical, né? Eu acho que ela, a Aline Wierle, eu acho que ela tem um potencial sim de... Lançou música também com o Igor, né, dentro da casa, com o marido dela, com o Igor Hickley, uma música muito bacana, A Gente Voa, A Gente Ecoa, uma coisa assim. Mas eu acho que ela também pode ter oportunidades. A Marvila também, que eu não conhecia antes do Big Brother, também acho que tem um potencial legal. Então esses que já têm uma certa carreira, eu acho que eles vão dar um upgrade, né? Diferente do MC Guimê, coitado, que a carreira dele só vem descendo, só tá despencando. Ele já teve esse problema de ser desclassificado, tem essa questão que eu comentei aqui ainda há pouco, do inquérito, né, dele ter sido indiciado, tem a questão da mansão dele, que ele teve problemas e foi despejado da mansão. Enfim, ele só tá sofrendo bombas, mas o conselho que eu deixo assim, né, a dica que eu deixo é que nenhum mal dura para sempre. Então, às vezes é preciso acontecer alguma coisa ruim para que outras boas aconteçam. E tomara, porque a gente viu que ele é um menino do bem, ele é um menino direito, tomara que coisas boas, coisas positivas aconteçam para ele. Agora, a maioria ali dos participantes eu acho que vão cair no esquecimento, estão fora de qualquer tipo de linha de estrelato. Eu acho que César Black, a própria Larissa, né? A gente vê assim que muitos deles não vão muito vingar dentro dessa coisa do entretenimento, vão ser famosos sim, vão fazer algumas publicidades, algumas presenças VIPs e tal, mas é aquilo de ex-BBB. Eu acho que não tem assim uma coisa além disso. Eu acho que infelizmente a coisa não vai muito vingar. E aí, como eu disse, né, muitos falam sobre projetos, mas o bom mesmo é que quem tem projetos não fala que tem projetos. Então, eu aprendi isso na minha carreira. Quando o cara fala, não, porque eu tenho alguns projetos em vista, mas ainda não posso falar, é porque ele está querendo ser sondado por outras pessoas. Olha, gente, nosso programa está terminando, né? Quem quiser rever toda essa nossa temporada dos 5 Minutos de Fama Especial BBB 23, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela, e aí você vai ter acesso à nossa playlist com todos os programas dessa temporada, né? Foram mais de 20 programas, acho que 20 ou 21, agora eu não sei de cabeça, mas tem muita coisa legal. Quem quiser rever, relembrar os momentos, relembrar as eliminações, os bafões, as festas, tem tudo dentro da nossa playlist. É só, então, apontar aí a sua câmera, né? Direcionar a câmera do seu celular e entrar nesse universo que é os 5 Minutos de Fama. E não é só dessa temporada não, as outras temporadas dos nossos programas, né, dos 5 Minutos de Fama, também estão disponíveis nesse QR Code, tá certo? Bom, gente, eu só tenho a agradecer a todo mundo por essa temporada. Foi uma temporada, assim, bastante gostosa da gente fazer. Foi uma temporada onde eu consegui manter mais interatividade com as pessoas, os seguidores nas redes sociais, onde eu pude discutir melhor Big Brother, né? A gente já tá aí, né, livre daquele peso da pandemia que deixou a gente maluco nesses últimos tempos. Então foi uma temporada, a primeira temporada pós-pandemia, se é que a gente pode dizer assim, onde a gente pôde ficar mais à vontade, mais tranquilos, onde eu consegui entender melhor o sentido do confinamento, né? Porque, afinal de contas, todo mundo que participa do Big Brother Brasil, e aí eu falo a equipe da TV Globo, onde eu tenho vários colegas, várias pessoas que eu conheço que trabalham lá, mas a gente também aqui dos 5 Minutos e os outros programas que também falam de Big Brother Brasil, a gente fica ali realmente confinado todo esse tempo, a gente fica confinado durante todo esse período, né, de BBB, e é muito gostoso. A gente que gosta do reality, a gente aprende a amar, a gente aprende a não gostar, não vou dizer odiar porque isso é muito feio, a não gostar de certos participantes, a discutir, isso faz parte sim, mas sempre lembrando que a coisa tem que ser muito saudável, porque o entretenimento é isso, a gente não precisa brigar, a gente não precisa ficar sem falar com outra pessoa só porque outra pessoa tem opinião diferente da nossa. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado aos nossos parceiros que tornaram possíveis
essa edição do 5 Minutos de Fama, essa temporada. Foi muito gostoso de fazer. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. Você que ficou com a gente aqui durante todos esses meses acompanhando o nosso 5 Minutos de Fama. Eu só tenho a agradecer e a dizer que no ano que vem a gente, claro, vai estar aqui de volta com o nosso 5 Minutos de Fama, dessa vez especial BBB 24. Espero todo mundo aqui no ano que vem com mais um programa, com mais um 5 Minutos de Fama, que é feito especialmente para você que acompanha a gente, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê. Até lá! Cinco Minutos de Fama, especial BBB 23. Oferecimento, tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.